Vamos lá. Então, o que vai suceder diante dos treinamentos diários vai suceder o que você busca em metas e objetivos a serem alcançados diante da preparação geral, preparação específica e outra questão importante, como eu falo, sobre a preparação entre a natureza do exercício ligada a saltos, atividades lúdicas e os jogos propriamente ditos. Algumas nomenclaturas falam jogos tradicionais, jogos populares, alguns falam jogos pré-desportivos, porque vão preparar, vai ter uma preparação para depois você conhecer as regras em si, como foi colocado aqui nessa concepção. O que eu quero dizer, entre os fatos, há campos correntes de teóricas, há fontes correntes teóricas que relacionam o nosso parecer ligado à própria existência. Aonde há um intervalo, há uma repetição. Aonde há um intervalo, há um tempo. E aonde há um tempo, há consequências que venham relacionar os pontos e matrizes ligadas ao próprio cronograma de treinamento. Aonde há um treinamento, há uma eficácia. Aonde há uma eficácia, há um treinamento brutal, ou força brutal, ou seja, são fatos importantes que nós temos que correlacionar vários campos odionos, né, ordinários, que colocam a intensidade. O que é ordinário? É intensidade. Exercício ordinário, nós temos que ver familiarizar. Alguém que já leu vários, 3 livros ligados à nomenclatura, ligados ao treinamento, vai entender o que é treinamento ordinário, que coloca ordenâncias, que vai haver intensidade e volume, volume e intensidade. Então, nessa progressão ligada ao rendimento e a sua suficiência relacionada ao próprio treinamento, coloca fatores importantes nessa dimensão. Aonde há uma dimensão, há um rendimento, porque aonde há uma dimensão entre o pensar, sentir e agir, nós colocamos fatos ligados à pliometria, só olhamos as nomenclaturas, os nomes, o nome salto, carga, volume, intensidade, mas tem um ser que pensa, e esse ser que pensa, ele tem que ter uma eficiência econômica para ver resultados progressivos a cada dia. Aonde está um volume, está uma intensidade. Aonde está um volume, está um tempo. Aonde está um volume, está um sujeito. Aonde está um volume, ou seja, programas para ver o que? Deslocamento. Eu posso ter a minha carga, o meu peso, ou seja, o campo, a minha matéria. Eu posso ter vários tipos de peso, altura, intensidade. Mas o que vai melhorar nesses panoramas importantes é o exercício ou a sua eficácia. Como eu falei, a força máxima é um processo de uma repetição. Depois você vai ver na natureza do exercício, você vai reconhecendo esse processo de hipertrofia. Muitas vezes tem pessoas que nunca entrou numa academia ou num treinamento crossfit que fala, então são fatores que possam correlacionar o que? A almejar e conhecer o próprio corpo. Às vezes, a maioria das vezes, respeitando os campos de várias religiões, ajuda a pessoa a perceber que tem um valor muito grande existencial, que o seu organismo funciona quando faz um treinamento de força, um campo multifuncional. Não querendo ser empresário, nem querendo ser um campo de empreendedorismo, mas coloca uma questão importante, esse cabo de guerra. É lógico você fazer caminhada, trilhas, ou seja, ter esses campos ligados à sua própria natureza. Podemos citar o George Herbert, a natureza metódica, ou seja, que coloca salto, caminhada, essas questões que são colocadas em etapas, né? Que aquela Carmen Lúcia Soares colocou em tempos atrás pela RBC, ao meu ver, foi algo interessante. Mas podemos adaptar um treinamento ligado a esse método, esse autor. Então, são fatores que nos relacionam a pontos importantes. O que? Adaptar-se. Outro ponto é a função. Se eu vou me adaptar, eu vou ter que ter uma função, objetivo e meta. Ou seja, então vai haver alternâncias. E essas alternâncias ligadas à carga. A carga vai ter o que? Estímulos que possam gradativamente aumentar os níveis de descanso ou os níveis de intervalos. Ou seja, quando há um intervalo num exercício, ok. Há outro intervalo, ok. Quando eu faço esse bloco, que é 6 de 10, ok. Aí dá um intervalo de 2 minutos, 1 minuto, não, 3 minutos, porque o intervalo que eu fiz
diante de 10 segundos ou 40 segundos diante do treinamento, no final, o que acontece? Eu tenho que dar um intervalo maior para ver uma restauração ligada à manutenção corporal. Ok? Então, quando eu falo equilíbrio interno, eu estou falando de controle motor. Quando eu falo equilíbrio externo, eu falo de controle motor. A motrivivência relaciona a potência. Aonde tem uma impotência, tem potência. Ou seja, aonde tem uma impotência, porque não consegui chegar ao meu deslocamento. A palavra deslocamento está muito familiarizado. Vocês podem ver no dicionário, também do Google. Qualquer tipo de aplicativo que você tenha, você pode olhar lá no dicionário. Você vai olhar assim, no dicionário digital, no chat, ou seja, vai analisar bem perifericamente, falando deslocamento. Aí, por isso que eu coloco o lazer imaginário. Tempos atrás eu coloquei lazer imaginário no link ali. Eu coloquei meu perfil, tinha vários campos relacionados a sucessorias, né, pessoas buscando um emprego. Eu coloquei como perfil ali o lazer imaginário. O lazer imaginário é um deslocamento que você se esforça aí na esquina ou em qualquer lugar que você esteja, essas bandas, baterias ligadas à própria comunidade e bairro, município ou estado. Quer dizer, qualquer tipo de deslocamento que você for, você é uma comunicação social, você é uma comunicação motora, você é uma comunicação não verbal, mas vai expressar o corpo falado, o corpo que fala e o corpo que vai falar. Pois bem, eu sei que a maioria das vezes as pessoas falam que a educação física ela é presente, ela não foi no passado. Não, nós temos que entender que quando a educação física é presente, porque ela fez parte, bem feito para ela, bem feito para nós, que ela fez que esse presente ainda há uma crise existencial ligada à ciência, entre os educadores físicos, instrutores, mentores. Cabe a nós colocarmos o que nós queremos nessas maneiras de dizer, nesses mecanismos. Então, quando falamos de condição, a função do volume, a função da intensidade, ou seja, essas correntes que ligam o meio interno e externo, essas correntes ligam a magnitude da carga e a sua linguagem e ciência, a sua linguagem e o corpo, vai haver o que? Reflexo aonde eu estou. Há provocações. Muitas vezes as pessoas falam o conceito de homeostase depende do livro de anatomia, o autor, autora ou autor que colocam perturbação, que é um equilíbrio que vai haver ali, interno e externo, que vai haver uma provocação. E essa provocação de perturbação que eles colocam, vai haver o quê? Uma água fria agora, se tomar um banho, se eu ir para o Polo Norte. Isso aí são fatos importantes. Ou um estímulo e resposta. Aonde é um estímulo e resposta que ocorre um desequilíbrio, vai haver o quê? Um placebo, ou seja, o tipo de placebo local e as maneiras que nós temos que interagir a cada dia. A palavra interagir, como já falei, a palavra é uma inflamação. Inflamas. Eu posso usar, eu coloco o nome da academia, inflamas. Inflamas é o quê? Um nome de um remédio? Ou seja, pode ser um fato importante que venha a relacionar a palavra de que inflama, em cada aqui a adaptação, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da incoerência, o princípio da coerência. Ou que tipo de princípio que eu posso falar de inflamação? A inflamação está ligada ao campo neuromuscular, quando inflama muito bem, ou seja, eu coloco um peso maior, sinto umas dores na região da nuca, ou nas dores nas regiões do malelo, região do dedão de Aquiles. O que acontece? São fatos importantes, que é o tempo de reação e o princípio da individualidade. O princípio da individualidade, a mãe, o pai vai entender isso. O próprio filho, a filha, só sua mãe tem 3 filhos. Há uma diferença heterogênea, mas é lógico que conviveram junto, é uma relação interpessoal. Então, quando eu estou no carnaval, qualquer festa, uma corrida, ou pode acontecer até em qualquer lugar, no shopping, um namoro, há uma força máxima primeiro, repetição, há uma comunicação, há uma apresentação. Depois, você acha que, ao ver que você vê que é a pessoa simpática, ocorre um processo de hipertrofia. Essas 12 repetições, depois a pouco vai aumentando ou vai diminuindo a repetição e vai aumentando a carga, ou seja, de maturidade. Aí daqui a pouco está 40 anos, 20 anos juntos, ok? As questões de você achar a repetição sua, quando você acha a sua repetição, né, na força máxima, aí vai ver o processo contínuo.
Aí vai havendo essa magnitude e essa excelência ligado aos campos de macrociclo, anual, 2